Graças e paz, queridos. Muito prazer de estar gravando esse vídeo pela primeira vez aqui no início desse ministério que foi iniciado através da vida dos meus anjos missionários Benji e Mabela. E eu prometi que pessoas que queriam andar comigo em fé, eu ia produzir algumas palavras que não é conteúdo, né? Eu ia falar produzir conteúdo, mas não é produzir conteúdo. Na verdade, é ministrar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E Deus tem ministrado muito ao meu coração. Então eu queria compartilhar com vocês. E hoje eu gostaria de falar da fé que agrada a Deus. Esse é o tema da mensagem. E desde que meus filhos foram para a glória eterna, logo após o velório e em seguida com a enxurrada de pessoas que foram procurando a gente ouviu uma palavra muito incomum a respeito de tudo que está acontecendo: fé. Muitas pessoas começaram a procurar a gente e basicamente 3 tipos de pessoas são muito claras ao buscar a gente. Existem 3 grupos de pessoas. A primeira é a pessoa que não tem fé, mas gostaria de ter. Segundo tipo de pessoa que procura a gente, que vem relatar, fala da sua vida, são pessoas que têm, mas reconhecem que precisam ter mais fé. E o terceiro tipo de pessoa, o terceiro grupo de pessoa, são as pessoas que já tiveram, mas ao longo da caminhada perderam a sua fé. E antes da gente ir para a parte prática, esse vídeo é um vídeo bem rápido, tá? Ele é prático. Então a gente vai terminar esse vídeo aqui hoje com coisas a fazer para a gente começar a caminhar ou acelerar a nossa caminhada. E antes disso, a gente precisa entender que a fé, ela não é algo que a gente acorda, a fé é dom de Deus. Amém? Só que ela não é algo que a gente vai acordar, a nossa vida está com caos, tempestade, vento forte, e a gente não vai acordar ali, ok, fé, e vou seguir a vida e as escolhas vão ser resolvidas. A fé ela é intencional. A fé ela é dom de Deus, mas existem coisas que você pode fazer para fortalecer a tua fé, para você manter a chama acesa, para você fortificar a sua fé. Então eu separei aqui 3 coisas que, se você começar a fazer hoje, ainda hoje você vai começar a ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver, é como se fosse, você tivesse com pouca gasolina no seu carro. E se você fizer essas coisas, você vai sentir a gasolina subindo. É como se fosse isso. Você vai sentir o seu corpo reabastecido de fé, que é talvez o que esteja faltando na sua vida hoje para você vencer algumas tribulações, algumas provas. Primeiro passo que a gente tem que começar hoje a fazer, ainda hoje, é alimentar a nossa fé diariamente. O ser humano, ele se alimenta pelo menos de 3 a 6 vezes por dia. Tem uns que se alimentam menos, né? Estão em algumas dietas aí, que é uma vez no dia, ou está em jejum muitas das vezes, então você se alimenta menos. E tem gente que se alimenta mais de 6 vezes. Mas em média, o brasileiro ele se alimenta de 3 a 6 vezes por dia. E é bem confuso você entender que ele alimenta de 3 a 6 vezes o corpo, mas o seu espírito ele não alimenta. Então assim, você ficaria um dia sem comer, 2 dias, uma semana, um mês sem comer para alimentar o seu corpo físico? Então por que a gente muitas das vezes fica esse período sem alimentar o nosso corpo, o nosso espírito? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Muitas das vezes a gente passa meses, pessoas às vezes até crentes passam de um dia, 2 dias, uma semana, um mês sem ler a Bíblia. Porque como que a gente se alimenta alimenta a nossa fé? A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, as Santas Escrituras é o que vai fazer a gente se alimentar da palavra de Deus. E vai alimentar a nossa fé. A partir do momento que a gente lê esse livro, a gente busca a revelação do Espírito Santo, a nossa fé ela é estabelecida, ela é fortificada. Então, se a gente, durante o dia, passar dia, semana, mês, anos, sem ler a Bíblia, muitas das vezes crente,
que você espera da sua fé? Que você tenha fé dentro de uma diversidade? Você não vai ter fé. Muitas das vezes a gente não alimenta o nosso espírito, e quando para alimentar, alimenta mal e porcamente. Uma pessoa que se alimenta mal, o que o seu corpo acontece? O seu corpo engorda, fica doente. Nosso espírito é a mesma coisa. A gente precisa se alimentar o nosso espírito e alimentar de bons alimentos. Qual alimento? A palavra de Deus. Então, é necessário uma vida de busca, ouvir a palavra de Deus e meditação de noite. Meu pastor ele fala muito isso, Giovanni. Eu estou pensorando aqui sobre... O que é pensorando? O que ele quer dizer? Você tem o seu devocional de manhã e você passa o dia meditando aquela palavra ali. Meu Deus. E olha, Deus se revela. Quando você tem uma vida de busca, de alimentação, você tem uma vida de meditação de noite na palavra de Deus, Deus revela coisas para você que às vezes não vai revelar para mim, que não vai revelar para o seu pastor. Então, a alimentação espiritual ela é fundamental para você alimentar a sua fé, tá? Para você ter fé, para você aumentar a sua fé ou para você resgatar a sua fé. Segundo passo que você precisa começar a fazer hoje: identificar vilão que tira a sua fé. A vida, para mim, qual é o maior vilão que existe hoje? São as distrações. Nós hoje somos muito distraídos, nós temos muitas distrações que nos fazem não ter essa vida diária de busca pela palavra de Deus, de não alimentar a nossa fé. Então, quais são os vilões? Às vezes os vilões são plausíveis: é trabalho, cuidado com criança, estudo, cuidar da casa. Nós temos diversas distrações. E tudo nos leva a não ter uma vida com intimidade com Deus. É por isso que eu falo que a fé é intencional. Tudo nos leva a não ter. Porque se você começa a fazer essas coisas do que eu estou falando, você chega no dia morto, você vai cansar. Senhor, tu entende. Quantas vezes eu já fiz essa oração? Senhor, eu estou cansado, não consigo nem orar. Eu começo a tentar orar ali, durmo no meio da oração. Talvez isso já aconteceu com você também. Então, uma pergunta que eu faço para vocês: aonde Deus tem entrado na rotina de vocês? Aonde Deus tem entrado na minha rotina de vida? Ele é uma prioridade? Porque a gente tem prioridade para muitas coisas. Às vezes, eu lembro quando eu conheci a minha esposa, cara, eu passava o dia mandando mensagem para ela: oi, amor, tudo bem? Você comeu? Tá tudo bem? Tudo certo? Caramba, como é que foi seu dia? Não é assim? Por que com Deus não é assim? Porque o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é um relacionamento distante. A gente passa dias sem falar, e quando tá precisando de uma coisa a gente vai lá e pede. Onde Deus tem entrado na nossa rotina? Ele é a prioridade. Irmãos, eu sei que o mundo ideal seria a gente passar o dia de joelho, clamando a Deus, lendo a Bíblia. É muito bom. Eu inclusive, nesses dias, estou, por motivos óbvios, afastado das minhas funções profissionais, a Priscila também. Então a gente tem passado o dia assim. Acorda, ora. Liga a televisão, louvor, pega o violão, louvor, ora, chora, clama. Esse é o cenário ideal, mas não dá para fazer isso o dia todo. A nossa rotina antes do acontecimento era muito puxada. Para a gente ter um tempo com Deus era muito difícil, muito difícil. Então eu acordava de manhã cedo, já começava a agitar as crianças, junto com a Priscila, ia para o trabalho, voltava para almoçar, já começava muitas pessoas almoçam. Eu, antes de ter filho, eu almoçava e descansava. Eu ia para casa para me cansar. Eu tinha que almoçar, dar comida para as crianças, voltar para o trabalho, depois voltava, as crianças já estavam naquela função já de começar a tomar banho, jantar, dormir. Era assim. E qual o tempo que eu tinha? E quando eu acabava isso, eu estava morto. E qual o tempo que eu tinha com Deus? Então muitas vezes era de manhã muito cedo, acordava muito cedo. Era à noite, depois que eles dormiam. E quando faltava? Às vezes era de madrugada, perdia o sono, eu ia lá. E às vezes não tinha nem esse tempo. Sabe qual o tempo que eu usava? O tempo que eu ia para o trabalho. Botava num carro lá a pregação, às vezes botava a Bíblia narrada por um ator, ou botava uma pregação. E ali, aquilo ia me alimentando durante todo o trajeto. E eu tinha às vezes um tempo de muita qualidade com Deus. Deus falava comigo no profundo muitas das vezes nesses momentos. Nós hoje temos diversas ferramentas, só que a gente não usa, a gente usa da forma errada. Então a gente tem uma televisão em casa que só serve para ver Netflix.
só sabe ver filme, a gente não pode botar uma pregação, a gente não pode estar arrumando a casa e estar ouvindo um louvor, a gente não pode estar ouvindo a Bíblia através da televisão. Nós temos celular hoje em dia, que nós temos Bíblia online, nós temos aplicativo de estudo bíblico, nós temos podcast que a gente pode estar ouvindo alguma coisa, mas a gente prefere ficar no Instagram, no Facebook, no TikTok e, enfim, nessas coisas, gastando tempo ali, jogando, coisas do tipo. Então, onde Deus tem entrado na sua rotina diária, onde Deus tem sido prioridade na sua vida? Lembre-se, a gente precisa buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vão ser nos acrescentadas. E terceiro e último passo, para que a gente possa ter uma fé mais sólida, é necessário que a gente exercite ela. Então, quando a gente vai para, sei lá, somos sedentários, queremos começar a correr, a gente começa caminhando, daqui a pouco a gente vai para uma caminhada mais intensa, mais rápida, depois a gente começa a caminhar e correr um pouquinho, depois a gente corre mais um pouquinho, caminha menos, depois a gente só corre, depois a gente aumenta a velocidade dessa corrida, depois a gente começa a pensar em performance. É assim que é a nossa vida, nosso corpo físico com corrida. Quando a gente quer começar a treinar musculação, a gente não começa a pegar, e conforme a gente vai pegando mais peso, vai usando métodos mais avançados, o nosso corpo não vai hipertrofiando. Assim é a nossa fé. Ela precisa ser exercitada para que ela possa ser fortalecida e aumentada. Porque senão ela atrofia. Ela atrofia. Se você não pratica a sua fé, ela atrofia. Então, você tem um problema, muitas das vezes, esse é um grande problema do ser humano. A gente tem fé nas adversidades, a gente não tem fé em Deus. Então a gente está passando por um vale, está passando por uma dificuldade, uma enfermidade, a gente prefere acreditar na enfermidade, a gente prefere acreditar na crise financeira, a gente prefere acreditar nessas coisas, não prefere acreditar no Deus que pode nos abastecer de fé para passar por todos esses processos. Então a gente prefere muitas vezes reclamar, está passando ali por um problema, não entende que, cara, aquele problema muitas das vezes pode fazer eu começar a ter fé. Quantas pessoas que eu conheço que estavam doentes no leito de uma cama e falou: Senhor, eu nunca tive fé, o momento é agora, eu vou ter fé, eu tenho fé que a tua vontade vai ser feita, que eu posso sair daqui e levantar. E a pessoa passou por aquilo, mas não, vou passar reclamando: meu Deus, ai, que injustiça, eu sou tão bom, por que eu estou passando por isso? Meu irmão, para, aproveita esse momento para a sua fé ser fortalecida, é tão bom. Eu tenho vários testemunhos para contar para vocês aqui, de momentos que a gente, financeiro, Senhor, eu tenho algo para fazer, e eu tenho até esse mês para fazer, mas eu tenho fé que tu és Deus para resolver esse problema na hora que tu quiseres. E cara, chegar ali, era dia 1º, até fechar o mês que eu tinha que resolver aquele problema, né? Chegar no dia 31, 10 horas da noite, o problema vai ser resolvido. Como que você acha que a minha fé sai depois de algo desse tipo? Minha fé sai fortalecida. Então a fé, ela é intencional nesse momento. A gente precisa fortalecer ela para que a gente possa romper em fé, que a gente possa avançar os estágios de fé. E aí, esses são os 3 passos. Mas nós temos também escolhas que diariamente a gente toma sem perceber. Nós temos a escolha de alimentar nossa fé e de morrer de fome. O que você tem escolhido? Você tem alimentado a tua fé ou você tem morrido de fome? E tem sucumbido, né, nas adversidades da vida? São escolhas. Outro tipo de escolha que nós temos é de agradar a Deus e desagradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso é a palavra de Deus. Quem diz não sou eu. Isso aqui é a palavra de Deus que diz. Não é a religião que diz. É a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não existe meio termo nisso, tá? Se você não tem fé, se você reconhece que a tua fé não é o suficiente, ou se você reconhece que você perdeu a sua fé ao longo da caminhada, saiba que você está desagradando a Deus. Não existe aquilo de, Deus é todo poderoso, ele não liga não. Liga sim. Está desagradando a Deus. Então nós temos a escolha: agradar, buscar, se alimentar, priorizar, exercitar, ou desagradar a Deus.
É simples assim. E uma última escolha que nós temos: se aproximar ou se afastar de Deus. São escolhas diárias que a gente tem. Então, Senhor, eu tenho pouco tempo para ver algo que vai edificar minha vida. Então, cara, eu vou ver uma pregação, aquele pastor, aquele irmão, sabe, que prega bem, vou edificar minha vida. Ah, não, eu vou ver uma série na Netflix, vou ver um filme, vou ver um show aqui, botar para ouvir aqui qualquer. Uma coisa aproxima, outra coisa afasta. Entende que não tem meio termo? Então eu tenho tempo, eu estou no trabalho. Cara, eu não tenho tempo para nada na minha vida. Eu estou indo pro trabalho, eu gasto 1 hora. Cara, eu posso ouvir na palavra de Deus, eu posso ver a Bíblia narrada, eu posso ouvir ali uma pregação. Não, eu vou ouvir no pagode, não tenho nada contra, não quero falar nesse vídeo aqui julgar quem ouve música do mundo, nada do tipo, né? Nem esse teor que eu quero falar aqui, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que a gente tem escolhas. Nós temos escolhas no nosso dia. Escolhas que vão nos aproximar e escolhas que vão nos manter distantes. O que a gente tem escolhido? Então, esse foi o vídeo que eu gostaria de fazer. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. E eu creio que se você tiver com o teu coração aberto, Deus vai ministrar no teu coração também. E eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos e a gente fizesse uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós confessamos, Deus, que muitas das vezes nós deixamos muito a desejar a respeito daquilo que te agrada, que é a nossa fé em Ti, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes nós não temos fé. Muitas das vezes, Pai, nós temos uma fé, mas a nossa fé, ela é compartilhada, ela é dividida com ansiedade, incerteza e incredulidade. E muitas das vezes, Pai, ao longo da nossa caminhada, a gente vai perdendo nossa fé, a gente vai vendo coisas, a gente vai vendo olha muito para o ser humano e certas coisas vão tirando a nossa fé, vão afastando a nossa fé. E Pai, o que eu venho te pedir aqui, Senhor, é que Tu comece por mim e que também você atinja a essa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, que está com o coração aberto, querendo mais de Ti, Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a nos alimentar, que o Senhor possa nos gerar fome de Ti, Deus, fome da Tua palavra, fome da Tua verdade, Deus. Nós sabemos, Pai, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pai, nos dá fome de querer estar meditando dia e noite, Senhor, na Tua palavra, que a gente possa ter momentos contigo, Senhor, no secreto, devocional, e que a gente possa, Pai, seguir o dia, passar todo o dia meditando naquela palavra, Pai, e trazendo aplicações e bênçãos para a nossa vida e para a nossa família, Deus. Nos dá fome, Senhor, espiritual, Deus, para que a gente possa se alimentar, mas não se alimentar de coisas erradas, alimentos ruins, mas que a gente possa se alimentar da Tua palavra, que ela é justa e que ela é agradável, Deus. Senhor, que o Senhor possa nos abrir os olhos espirituais para que a gente possa afastar as distrações, Senhor. Quantas distrações nós temos que estão no dia a dia ali, Senhor, confrontando, competindo contigo, Senhor, e muitas das vezes nós não temos esses olhos espirituais para entender que aquilo está virando Deus na nossa vida e que aquilo está nos afastando de Deus. E, Senhor, tudo que nós mais queremos, Senhor, quem chegou até esse momento desse vídeo, Pai, é porque está querendo a Tua presença, está querendo ter a sua fé fortalecida em Ti, Deus. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, espirituais, para ter uma fé, Senhor, inabalável, uma fé intencional, uma fé priorizada, uma fé que Te agrada, Pai. Nós não queremos ter uma fé aleatória, onde a gente acha que está agradando alguém, mas não está agradando a ninguém, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para a gente possa detectar e afastar. E eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, toda distração que possa estar sobre a minha vida e a vida do meu irmão. E, Pai, existe um louvor que diz que toda vez que a nossa fé é provada, Tu nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Senhor, nos ensina a exercitar a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a olhar para nossas adversidades como uma maneira de treinar a nossa fé, de hipertrofiar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, Pai. E que não seja um momento da gente fazer uma intercessão ao Teu inimigo, Deus, de ficar reclamando, murmurando, mas que a gente possa ter esperança, Senhor, e a fé de que Tu és um Deus que tudo pode.
Tu és um Deus que, em um estalar de dedos, Tu faz um milagre. Num estalar de dedos, você traz emprego ao desempregado de anos. No estalar de Deus, você levanta uma pessoa da cama de um hospital. Nos ensina, Senhor, a enxergar essas adversidades como um momento da gente exercitar a nossa fé e fortalecer, Pai. Nos ensina, Pai, a tomar escolhas certas, Senhor, a nos aproximar de Ti, Deus, a ter escolhas que vão nos aproximar de Ti, Senhor, a nos alimentar bem, Pai. Oh, meu Deus, como eu Te peço isso para a nossa vida, Pai, porque nós queremos Te agradar. Nós não queremos viver uma vida de confronto contigo, mas uma vida agradável a Ti, Deus. E sem fé nós sabemos que é impossível Te agradar, Deus. Eu Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor, que essa palavra que foi espada ao meu peito possa também cortar, Senhor, e quebrantar o coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esteja em paz, irmãos.